volume. Está sem volume. Vou dando os recados, tá? Vou dando os recados. Boa noite a todos. Primeiro, é uma grande alegria, bastante gente nova na nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, que é de vocês. Se sintam à vontade. Hoje é um dia de muita alegria, com o nosso amigo Gustavo, que é lá da Casa de Fraternidade. É um trabalho maravilhoso. Depois eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho do trabalho deles aqui para nós. Com crianças. Eles estão construindo lá um lugar super legal para abrigar mais gente, porque a casa é pequena e o trabalho é grande, o trabalho deles lá em Araraquara. Aí depois vocês podem procurar a Casa de Fraternidade lá no Facebook, dar uma olhadinha no trabalho deles, é fantástico, tá? E, bom, virou mais um amigo, né? Mais um amigo e é uma alegria imensa. Ele, a Mirella, o Gustavinho tá lá fora também, escondidinho. Mas são muito bem-vindos. Só uns recadinhos antes da gente começar. Amanhã, então, a gente não vai ter estudo. O Alexandre vai estar fazendo palestra lá em Jaú, no Verdade e Luz. Provavelmente nós vamos transmitir a palestra, compartilhar a palestra do Verdade e Luz na nossa página, tá? Na outra quarta-feira o estudo é normal. Quem quiser participar, quem está chegando hoje, é aberto o estudo. Das 8 às 9h30, a gente estuda o Livro dos Espíritos. Fica aberto. Dia 21 tem a festa do asilo. Queria agradecer a todos que colaboraram. Conseguimos todos os presentes que os nossos vovôs e vovós pediram. Gratidão a todo mundo que doou com tanto carinho. E aí nós vamos fazer uma festinha para eles lá, com salgadinhos, doces, refrigerante. Os doces nós já ganhamos. Salgadinho tá faltando uns 300 salgadinhos ainda, um pouco de refrigerante. Quem quiser ajudar na festa e quiser entrar em contato na página, é só falar com a gente. E lembrando que a festa também é aberta, pode ir lá compartilhar com a gente esse momento de alegria, conversar com eles, dançar, enfim, cantar, entregar os presentes, tá? Fica o convite no dia 21, é no sábado, às 3h da tarde, lá no asilo. Então, na terça-feira, dia 17, terça-feira que vem, que teria palestra, também não vamos ter palestra. Vamos ter palestra no dia 20, na sexta, todos convidados. Aí a palestra é pra gente, palestra de encerramento do ano. A gente fala todos os trabalhos que foram feitos, os nossos programas, né? A programação para o próximo ano. Então eu convido a todos que venham também, será um grande prazer. E aí as atividades vão voltar no dia 7 de janeiro, a próxima palestra. Vocês começaram hoje, então fica o convite para o dia 20, participarem com a gente de novo na palestra na sexta. E depois no dia 7 a casa volta de novo com palestras, tá? Bom, eu acho que era só esses recados. Eu queria agora pedir a todos, então... O Gustavo vai falar sobre um tema. Na verdade, nós vamos fazer um pinga-fogo. Fica aberto também o pessoal da internet que quiser enviar perguntas. Bom, eu acho que devia ser um seminário, que uma hora não vai dar, né, Gustavo? Uma hora vai ser muito pouco, né? Sobre cartas consoladoras. O Gustavo faz um trabalho maravilhoso lá em Araraquara. E ele vem falar um pouquinho desse trabalho e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto que todo mundo tem muito interesse, muita curiosidade, quer saber como que funciona, como é que funciona esse negócio, o telefone toca de lá para cá mesmo, né? Então fica aberta aí as perguntas, quem quiser fazer aqui ou nossos amigos aí da internet. Então eu convido a todos que nos juntemos a uma oração, nossos pensamentos positivos, elevando o nosso pensamento a Deus,
nesse instante, primeiro em agradecimento pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais um dia, mais uma chance da gente poder fazer algo melhor do que ontem, nos melhorarmos um pouquinho mais. Obrigada, Senhor, pelo sol, pelo dia, pelo ar que respiramos, pela oportunidade da vida. A Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão mais velho, protetor e dirigente desse nosso planeta, sabemos que Jesus não nos desampara, está sempre conosco. Agradecemos a sua presença, Mestre, conosco. Aos mentores desse trabalho, ao mentor espiritual desta casa e aos nossos mentores, agradecemos também estarmos conosco nessa noite, e em vibração de amor, para que o Gustavo tenha a inspiração necessária para todas as perguntas que aqui serão faladas, tirar as dúvidas dos nossos amigos presentes, dos nossos amigos que estão pela internet. E assim a gente consegue aprender sempre um pouco mais do Evangelho do Cristo. Agradecidos que somos, Senhor, damos então por aberto o trabalho de hoje. Que assim seja. Gustavo, muito bem-vindo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez o carinho, a oportunidade do Alexandre, da Ana, de todos os amigos aqui de Pederneiras, do Centro Espírita Amigos do Bem, por estar aqui batendo um papo, refletindo um pouquinho essa noite sobre o aspecto da psicografia, mas acima de tudo do trabalho com Jesus, que deve ser o nosso propósito e deve ser a nossa mira. Todos aqueles que desejam seguir o caminho, o convite da doutrina espírita, o caminho é um só, é sempre o Cristo. E nós gostaríamos, não sei se é possível, acredito que sim, né? Antes de abrirmos aí para as perguntas, que o Alexandre já está ali com todas elas, mas que a gente, e com as que forem chegando, é evidente, lembrando que nós responderemos sempre de acordo com a nossa vivência, com as nossas reflexões acerca da doutrina espírita, na qual nós encontramos as respostas seguras nas obras da codificação. São as obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, obras póstumas, Revista Espírita, e nas obras que nós entendemos complementares à doutrina espírita, que são as obras de Chico Xavier e da psicografia de Chico Xavier. E dito isso, só lembrar que, embora nós temos por costume ter esse trabalho denominado Cartas Consoladoras, o consolo na realidade é do Evangelho. O consolo na realidade é do Cristo. Aliás, está lá no Evangelho de Mateus, e Kardec coloca no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo o Cristo Consolador. As cartas, as mensagens dos entes queridos que já partiram, as psicografias, elas nos trazem sim um ânimo, uma esperança, reconfortam as nossas almas ante a separação, às vezes ainda incompreendidas por nós, né, pela nossa ainda imaturidade espiritual, e entender o porquê nós estamos passando por aquela situação, mas o consolo real
nós encontramos em Jesus. E como a gente disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no Evangelho de Mateus, é o próprio Mestre que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, o Cristo nos pede para irmos a Ele, porque Ele é o verdadeiro consolo, a verdadeira esperança, o verdadeiro caminho e a verdadeira vida. Então, com essa breve, mas necessária introdução, nós ficamos aí à disposição para esse bate-papo que surgiu aí dessa ideia, né, que a gente estava trocando aí com o Alexandre, e é bem interessante. É bem interessante a gente falar um pouquinho sobre a mediunidade, o trabalho em si, enfim. Mas a gente está à disposição, Alexandre. Bom, boa noite, a gente já se falou. Mas a primeira pergunta é realmente do que a gente surgiu o bate-papo, né? E aí nessa introdução você já começou a falar um pouquinho, mas isso é um assunto que sai bastante, inclusive foi do bate-papo com a Célia, que tem toda essa experiência do lado do Chico, e queria que você falasse um pouquinho mais disso que você começou a falar, que é uma das perguntas. Muitas pessoas procuram as cartas por consolo, óbvio, quer dizer, eu quero ter a certeza ou a ideia de que o meu ente querido ainda está vivo e a quem eu mantenho contato. Esse é o consolo? Ou o que dentro da doutrina espírita realmente deveria consolar? A carta vai trazer um alento, mas o consolo é a carta realmente? Não, o consolo, na verdade, é a esperança, é a certeza na continuidade da vida. Que nós, evidente, não precisaríamos dessa carta, mas ainda no estágio em que nós nos encontramos, no estágio espiritual, emocional, que nós muitas vezes ainda nos encontramos, ela acaba sendo um recurso, um remédio. Mas o consolo, na verdade, está, como a gente diz, no Cristo. O Cristo é o nosso consolo. E na doutrina nós encontramos as respostas já para todas as nossas questões e aquelas questões mais antigas do mundo. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? A alma existe, né? O espírito, a vida continua depois da morte. O que acontece quando a gente morre? Isso tudo nós encontramos as respostas no Livro dos Espíritos. Respostas essas que não foram inventadas por Kardec, nem pelos espíritos. Se nós remontarmos a história, nós veremos já lá em Platão, Sócrates, dizendo que a alma era reencarnável, né? Ela ocupava um corpo e o corpo morria e a alma permanecia e ela poderia retornar para o mundo natural. Depois, passa-se um pouquinho mais a história, nós vemos o próprio Cristo, o Cristo vivo que renasce no coração de todos os homens. E ele, ao encontro com Nicodemos, ele diz: olha, ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer novamente. O doutor da lei, quando questiona Jesus, lá na parábola do bom samaritano, ele pergunta a Jesus qual era o maior mandamento ou o que devo fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde, tem toda ali a parábola do bom samaritano. Enfim, então a existência, a continuidade da vida após a morte, ela já é um assunto muito bem trabalhado. E todas as religiões também acreditam nisso, né, que a alma sobrevive. A diferença é como a doutrina espírita traz isso de forma clara, de forma transparente, sem dogmas, sem criações fantásticas, sem outras necessidades. E, além disso tudo, como a gente disse, o consolo
está no Cristo, está na nossa fé em Deus, na certeza de que todos nós somos filhos de um Pai, que, como João Evangelista nos disse, é amor. Deus é amor. E sendo amor, Ele cuida de todos os nossos caminhos. Aliás, se a gente recorrer um pouquinho, estou me alongando um pouco, na resposta, se a gente se recorrer um pouquinho ainda lá para o livro de Salmos, nós veremos o Salmo 139, acerca de Deus e do seu amparo para todos nós, quando ele canta: Senhor, eu sei que tu me sondas e que tu me conheces. Sabe quando eu me deito e quando eu me levanto? Antes que a palavra venha à minha boca, tu já conheces os meus pensamentos. Cerca-me pela frente, enfim. Então a presença de Deus e essa confiança de que Deus é amor e que está conosco, ela deve ser o objeto principal da nossa fé e da nossa confiança. O consolo, nós lembramos, é o Cristo que nos oferece. A carta, ela acalma o nosso coração, momentaneamente. Mas se nós não solidificarmos a nossa fé com a crença em Deus, nós voltaremos a sofrer ainda. E se não compreendermos tudo o quanto nos é trazido de forma tão clara pelos Espíritos na doutrina espírita acerca da existência da vida após a morte. E a vida continua, a vida prossegue, permanece. E os nossos familiares, os nossos entes queridos vêm e nos trazem essa mensagem. Foi o profeta Joel, há mais de 400 anos antes de Jesus, e depois o próprio Cristo, quando vão chamá-lo para que ele repreendesse os discípulos, os apóstolos, para que ficassem quietos, ele repete o que o profeta Joel disse: olha, em verdade eu vos digo, que se eles se calarem, as pedras é que falarão. E as pedras falaram. As pedras vieram e falaram. Na simbologia do túmulo, os mortos falaram. E estão entre nós. É isso? Eu vou emendar, até ia passar outra, mas tem uma parecida e é uma dúvida comum também, pelo menos na página e com certeza lá. Por que a maioria das mensagens são genéricas? Só falam em amor, perdão e evangelho? Por que não tratam de assuntos do dia a dia da família, por exemplo? Nós, às vezes, acreditamos que os espíritos desencarnam e vão ficar respondendo coisas e tomando decisões por nós, né? Nós não podemos esperar que os nossos entes queridos venham e tomem decisões que nos cabem a nós aqui na nossa vida tomar essa decisão. Sobre as cartas serem genéricas, eu, assim, com toda sinceridade, não vejo, pelo menos na psicografia, no trabalho lá na reunião pública, e excepcionalmente nas psicografias de Chico Xavier, principalmente, nós vamos ver que nós não encontramos nenhuma mensagem genérica. Pode existir mensagens desse tipo. Aliás, são extremamente ricas as mensagens em detalhes. Mas os espíritos trazem aquilo que eles estão experienciando, vivendo, o que está fazendo parte do cotidiano da vida deles naquele momento. E trazem, às vezes, algum recado, algum puxão de orelha, alguma coisa nesse sentido. Mas nós esperarmos que os espíritos nos respondam questões que dizem respeito à nossa vida agora, a que nós estamos vivendo, e decisões que nós temos que tomar, ao que parece, nós estamos tentando retirar a nossa responsabilidade em relação aos atos da nossa vida e passar isso, e aí falar, não, foi o Espírito que mandou numa carta eu fazer. E esse não é o objetivo
nem deve ser de um trabalho, de uma reunião pública de psicografia ou de uma reunião de psicografia que se preze ao trabalho de servir com Jesus, a mediunidade com Jesus. Todos os que anseiam estabelecer contato com os entes queridos desencarnados estão, de fato, preparados para receberem informações do além ou as cartas? Acho que se você vai buscar, né, predispõe que você talvez esteja com o seu coração ali esperando, né, essa condição. Agora, preparado é de foro íntimo, né? Uma questão de foro íntimo de cada um, porque voltamos ao assunto da fé. Está totalmente ligado ao aspecto da fé. Ao médium cabe cumprir a sua tarefa. Ao familiar, aquele que vai em busca da mensagem, a recebê-la com seu coração ou não. Muitas vezes as frases e o vocabulário são diferentes daquelas que o espírito da pessoa usava quando encarnado. Por quê? Embora eu possa dar um relato, né? Lá nós percebemos a maioria delas com um vocabulário extremamente particular e peculiar ao espírito, inclusive aquele palmeirense, né? Bom, essa é outra questão, né? Às vezes está ligado diretamente aí ao trabalho que o médium está desenvolvendo, mas nós também não percebemos esse vocabulário diferente, né? Porque o espírito ele vai se expressar do modo ao qual ele frequentemente se expressava. É claro que não vai se utilizar de palavrão, né? O médium está ali transmitindo, recebendo a mensagem e fazendo também esse filtro ali no mesmo tempo. Então não vai ter, por exemplo, um palavrão, palavras de baixo calão, mas o modo dele se expressar é um modo normal. Evidente também que às vezes nós temos que sempre considerar que esse espírito continua fazendo o seu progresso no plano espiritual. Ninguém estaciona. E é claro que liberto da carne, do corpo físico, mais liberto do corpo físico, ele consegue recobrar ali as suas experiências e consegue, através disso, trazer mensagens de forma com vocabulário mais condizente com a situação em que ele está vivendo. Mas geralmente as mensagens são particulares. É a mesma questão de ser genérico ou não, né? Nós pelo menos não entendemos e não vivenciamos ainda assim essa experiência. Existe um tempo mínimo de desencarne para pessoas comunicar através das cartas? Eu acredito que eu vou responder pelo nosso trabalho, né? Não. Né? Ninguém, pelo menos nunca o irmão Francisco nos disse assim, olha, você orienta as pessoas que carta só a partir de 6 meses de desencarne. Eu ia comentar porque tem uma página que pede que mande, né? Depois de 1 ano, inclusive o atestado de óbito para comprovar que está desencarnado. Mas é um comentário normal, né? Muita gente dentro da doutrina faz esse questionamento. Ah, mas desencarnou agora, todo mundo fala que leva um determinado tempo. E nós temos a experiência, por exemplo, da minha mãe, né? Que com menos de 3 meses... Isso depende muito, né, da condição do próprio espírito. Não depende do médium, depende da condição do próprio espírito em poder trazer aquela mensagem. Então não tem isso. E essa coisa de mandar atestado de óbito, a gente não tem... Não é o trabalho que a gente realiza e não há, né, segundo Kardec, não há qualquer necessidade de que as pessoas mandem por médio previamente atestado de óbito, documentos, esse tipo de informações coisa. Mais... Isso não procede.
Mas tem duas parecidas, dá até para você emendar. Então, a primeira, ó, como saber se um contato na psicografia é realmente idônea, fidedigna e confiável? Eu vou aproveitar que tem uma outra aqui, ó. Que é em relação ao que você estava comentando, mas eu acho que você pode juntar as duas. Quais são os dados, e entre parênteses, entrevista, solicitados no trabalho das cartas que vocês realizam na Casa de Fraternidade? Tá. Acho que dá para emendar as duas, Tá. né? Lá, quando a pessoa chega, ela recebe uma fichinha, ela entra, isso não dura nem 30 segundos, não dura 1 minuto. Você, acho que o Alexandre e a Ana estiveram lá já, e outros que estiveram podem responder sobre isso. Então, entra, entrega o nome do ente desencarnado, às vezes sabe a data do óbito, às vezes não sabe, pergunta a causa da morte e quem é o interessado ali, se era casado, se tinha filhos. Pronto. Mais nada. Não deve ter nenhuma, ou como a gente diz, nenhuma outra solicitação, nenhuma outra indicação. Aliás, se nós formos ver, tem um documentário, se eu não me engano, as Cartas de Chico Xavier, acho que é esse o nome do documentário que tem, que foi feito pela History, né? E existe uma mãe lá que fala, né, que o Chico, ele pegava uma pranchetinha das pessoas que estavam na fila, ele recebia 60 pessoas, era o número que ele conseguia atender, 60 pessoas que estavam na fila ali. Então as pessoas às vezes chegavam no começo da semana, e essa senhora relata isso. Então o Chico ia com a pranchetinha, anotava o nome da pessoa, o nome do ente falecido. Quando ele não conseguia mais fazer isso, a pessoa entrava na salinha e entregava para ele ali o nome, e ele anotava do ente falecido e o nome dela. E ponto final. É basicamente isso. Agora, como saber se é confiável? Tudo nos recomenda a prudência. Primeiro, trabalho em casa espírita nunca é cobrado. Nunca pode ser cobrado. Nunca. Qualquer trabalho que se exige algum pagamento em troca, nós já não condiz com o que nos determina o próprio Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Então isso nós já temos que já desconsiderar. Outra coisa, essa coisa da pessoa ficar mandando informações através de redes sociais, que isso eu nunca soube dessa informação, mas ficar mandando informações para o médium ou para a página do médium antecipadamente, por rede social, por e-mail, seja lá o que for, WhatsApp, enfim, não há, também a gente não tem que isso seja uma prática a ser adotada. A casa espírita deve atender os preceitos da doutrina espírita, ter disciplina, sem ritualística. O médium, para exercer o trabalho, não precisa de qualquer ritual, não precisa de qualquer parafernália, não precisa de nada, né? Não precisa levar nenhuma, enfim, qualquer coisa que envolva algo para o médium, nem o médium também se utilizar de qualquer coisa para que faça o trabalho. Então essas são questões, mas o porto seguro de como a doutrina, de como a casa espírita funciona, nós temos na obra da codificação. Nós temos lá no livro dos médiuns como deve ser o trabalho do médium, como deve ser a postura do médium, como é que o médium tem que se preparar, como é que a casa funciona. Então, se a gente tem esse tipo de questão, é melhor a gente deixar para lá, né? Não ficar correndo atrás ou passar essas informações
porque isso não condiz com a doutrina espírita. E lá na casa também o trabalho é esse. A pessoa entra lá na salinha, dá o nome, a psicografia é feita na frente de todo mundo, né? O trabalho é realizado na frente de todos que estão ali, não tem nada às escondidas, ninguém faz carta psicografada online, também isso não existe. A gente tem que também ter esse cuidado, esse tipo de trabalho mediúnico, isso é muito sério. Então temos que ter esse olhar atento, né? Ver o que a doutrina espírita fala. Isso condiz com o que a doutrina espírita fala em como deve ser o trabalho na casa espírita, o trabalho de psicografia? Não. Então eu já sei se é seguro ou não, né? Se é confiável ou não. Mas se o medianeiro e os trabalhadores que desenvolvem esse trabalho estão ali realizando, sem cobrar, com disciplina, na casa certinho, isso aqui, aí eu confiar, eu recebi uma mensagem, e aí aceitá-la, aquela mensagem ou não, como verdadeira, aí está naquela questão do foro íntimo, né, em estar preparado ou não, né, porque aí o Espírito não falou o que eu queria, olha, então, né? Mistura as cartas de novo, né? Exatamente. Só aproveitando que nós fizemos um bate-papo, eu até mandei para você, e aproveitando que foi justamente nesse sentido da entrevista, que o Orlando insistiu muito, porque estava todo aquele zum, né, de todo um tumulto e tudo mais, e ele fez uma questão muito grande justamente de falar a mesma coisa que você, quer dizer, não existe uma entrevista, aliás, ele nem gosta dessa palavra, mas ele nos alertou e fez um comentário, que eu não sei se você também sente a mesma coisa, mas é uma coisa que eu acho que tem o interesse de todo mundo. Ele diz que essa necessidade dessa entrevista, entre aspas, ou desse primeiro contato, é até uma maneira de estabelecer uma sintonia com esse espírito que está se aproximando, ou que está querendo se comunicar. Sim, exatamente. Às vezes já ocorreu, por exemplo, em que o familiar vai e entregar um nome ali pra gente, e a gente vê o espírito ali já acompanhando, né? Ele ali. Então, mas isso estabelece, né? Esse contato inicial estabelece essa sintonia, facilita, ajuda nesse sentido. E, por exemplo, também, como colocar assim, vou colocar também um termo, porque eu também não gosto desse termo entrevista, porque não é o que se faz, né? Mas um termo de filtro. Por exemplo, teve uma vez em que uma pessoa foi lá para buscar a notícia de um cantor famoso que tinha desencarnado. E aí nós perguntamos, olha, você era parente? Você tem algum parentesco? Não, eu só quero saber alguma coisa dele, né? O trabalho da psicografia não é para isso. Não é para matar a curiosidade, nem para trazer as fofocas dos famosos no plano espiritual. Não serve para isso, né? Então, a gente tem que... Isso ajuda também nesse contato, que dura muito pouco, como a gente disse, dura aí no máximo, não dura 1 minuto. Porque senão você não consegue atender 60 Aquelas pessoas que vão... Eu vou aproveitar aqui, emendando aqui, eu acho que foi a Madalena que fez essa pergunta. Acho que você já respondeu, mas eu vou só reforçar. E nós já conversamos também agora. Já teve algum espírito que falou com você antes de começar o trabalho? Antes mesmo da entrevista? Sim. Nós vivenciamos isso a última vez, né? Do menino que estava avisando que a mãe estava lá. Ah, tá. Né? Eu não lembro. Mas vocês estão falando que sim, então é. É porque é muita gente, né, gente? Então, nós estamos aí 5 anos nessa batalha, já quase ininterruptos. E aí são, pelo menos, mais ou menos, aí eu acredito que foram mais de 2.000 mensagens já recebidas. Mas, sim, com certeza isso às vezes isso acontece, né? Você está ali na preparação, no seu momento de oração,
do contato com os irmãozinhos que estão ali para trazer a mensagem, e aí o Espírito acaba cutucando, nos chamando ali. Olha, agiliza que ela está aí. Olha, né? Teve um caso interessante, mas vamos lá. Conta o caso, não conta só o nome. Não, depois não é gravado. E aí ela está emendando uma pergunta que a gente sempre ouve também, inclusive lá já fizeram várias vezes para a gente quando foram conosco. E se o familiar não foi, é entregue essa carta? E eu vou emendar outra que também eu acho que pode ajudar muita gente que sempre pergunta. Por exemplo, quem não passou por essa entrevista, por esse contato, pode estar lá, porque são 150, 180 pessoas às vezes, e você atende 60. Essas outras 120 que não passaram, podem receber uma carta sem ter passado? Recebem, absolutamente, como acontece frequentemente, né? Como acontece com muita frequência. Eu lembro que teve um caso muito engraçado, que o trabalho já havia começado, a reunião de psicografia já havia começado, e os familiares estavam, acho que na estrada. Mas, primeiro que eu não tenho contato com os familiares, ninguém fica mandando mensagem, né, falando que vai lá, hoje eu vou, né? A gente não fica pedindo, quem vem com lista de confirmação. Isso é outra coisa que a gente tem que também abrir o olho, viu, gente? Essa coisa de pedir lista de presença. E aí eles chegaram, já o trabalho já havia iniciado e tudo, e a mãe falou, olha, né, a Miriam depois que me contou, falou, olha, não tive tempo, acho que de dar um nome, alguma coisa do tipo. E a mensagem chegou ali para ela naquela reunião. O filho trouxe a mensagem para ela na reunião, sabendo que ela estaria presente, e trouxe isso. Então, independente da pessoa ter esse contato ou não, se a mensagem tiver que vir, ela vai vir. O trabalho não é do médium. Não é o médium quem determina se o espírito X ou se o espírito Y vai trazer a psicografia. O trabalho é dos espíritos. São os espíritos que coordenam, são eles que fazem. O médium está ali para ser como todos os outros trabalhadores que compõem aquele trabalho, que fazem parte daquele trabalho. Ele só é mais um trabalhador que se predispõe a realizar esse intercâmbio com os espíritos, mais nada. Então o trabalho todo é dos espíritos. Ao médium não cabe decidir se é esse, se é aquele, quem vai, não cabe. Facilita, tem o contato, tem tudo isso. Mas se o familiar vai trazer a mensagem, não depende do médico. É isso? Perfeito. Isso, eu vou emendar, acho que é um que nós temos um caso, ele não mandou hoje, ele não está ao vivo também, até eu achei que ele fosse estar. Ele é do Nordeste e não tem centro espírita próximo, ele tem algum conhecimento e ele perdeu 2 filhos, um de 18, de um acidente de moto, e depois de 1 ano ele perdeu uma filha também de 18, 1 ano após o outro. E você vê que o desespero é muito grande, nos procurou no atendimento fraterno. E a pergunta dele, e nós sempre ficamos na dúvida, eu consigo uma mensagem de um centro, por exemplo, que eu não frequento? Por exemplo, eu estou no Ceará, eu não lembro o estado dele, ele vai me desculpar, mas eu receberia uma carta lá em Uberaba, através do Bacelli, ou do Gustavo lá em Araraquara, ou do Orlando lá em Osasco. Existe essa possibilidade? Existe uma maneira de que isso aconteça e facilite, porque é lógico, é o que você falou, ele pode receber? Sim, mas ele não vai ficar sabendo, porque se eu não tenho nenhum tipo de relação com uma casa que tem o trabalho, como que eu posso tentar ou imaginar que isso possa acontecer? Na verdade, quando o Alexandre depois aparece, ele entrou no particular e falou, pelo amor de Deus, você não pode ir lá e dar o meu nome, e ele passou todos os dados, entendeu? Eu passar pela essa entrevista por ele. Em primeiro plano, como a gente falou lá no comecinho, o que a gente pode dizer para esse irmão é que ele tenha fé, permaneça firme, que o coração dele vá encontrando o conforto junto a Jesus,
desse momento tão difícil, compreendendo essa expiação que é o momento da dor e da separação de forma trágica de seus filhos, compreendendo esses momentos e essa aflição, lembrando de que foi o próprio Cristo que nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, nós temos a certeza da consolação de Jesus. Então, que em primeiro passo, que Ele possa acalmar o coração dele, serenar, né, um pouquinho, compreender o porquê esse momento, qual é o proveito que ele vai poder tirar dessa dor, o que a vida está pedindo dele nesse momento, os compromissos e as tantas dificuldades que nós trazemos e que devem ser superadas nesse nosso caminhar. Então, o primeiro ponto, eu acredito que para esse amigo é esse, que ele tenha calma, serene o coração, saiba que não está sozinho, por mais que não tenha um centro espírita lá perto, não está sozinho, está com outras pessoas junto dele, e que precisam também que ele mantenha firme, tenha esperança na vida, porque apesar de tudo, a vida ali permanece pulsando e esperando que ele tenha forças para prosseguir nesse seu testemunho. E sobre ele receber uma mensagem não estando lá, é possível, sim, é possível. Mas nós sempre gostamos de relembrar algumas características que são de algum médium, de outro. O Chico realizava isso. Mas aí nós estamos falando de Chico Xavier, né? Nós somos aprendizes de médium. Médium é Chico Xavier. Então o Chico realizava isso, né? O Chico recebia a mensagem que na casa dele, durante as psicografias com Emmanuel ali, uma ou outra mensagem, e mandava correspondência para a família, ponto final, né? O Chico fazia isso. Tem um caso muito bacana do Divaldo, que não foi um caso de mensagem psicografada, foi de uma mensagem enquanto ele psicografava pelo espírito de Vitor Hugo, de uma mãe que o procura. O Orson lá no Ceará nos contou de forma muito brilhante essa mensagem desse caso. Então, são particularidades, né? Muito do médium ter essa possibilidade, do trabalho, do próprio espírito, enfim. Mas que é possível? É possível, sim. Essa é uma pergunta que ninguém tinha feito nem na página. Como procede a psicografia? Como o médium recebe essa informação? Olha, nós temos... Eu acho que você pode dar o seu exemplo. Né? Nós podemos, a faculdade mediúnica funciona, na maioria das vezes, na psicografia semimecânica. Mas nós, nos socorrendo ao livro dos médiuns, nós vamos encontrar que a psicografia ela pode ser mecânica, semimecânica ou intuitiva. Então o médium pode psicografar, o médium pode psicografar como o mecânico, a gente utiliza o termo inconsciente, né, que seria o inconsciente, embora ele esteja ciente do que está se passando, mas ele está num transe mais profundo, como se estivesse adormecido, e o espírito toma ali como lhe pegasse mesmo a mão e escrevesse diretamente as mensagens, mas o médium está ali atento. O semimecânico, ele está acompanhando e no mesmo momento em que vem o pensamento, a mensagem é escrita. E na intuitiva, os espíritos trazem a ideia para o médium e o médium transcreve essas mensagens.
Então a psicografia ela é comumente exercida dessas 3 formas. Está lá no Livro dos Médiuns. Outra forma, desconheço. Médiuns mecânicos que eu posso dizer que conheço, Chico Xavier, evidente. O Chico era mecânico, semimecânico, intuitivo. O Chico é o Livro dos Médiuns encarnado. E o Evangelho também, né? Junto, né? Mas, então, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, o próprio Raul, né? Tem um relato dele nesse sentido. Ivone Pereira. Então, nessas psicografias em que depende que o médium não interfira tanto no parecer do que o espírito está escrevendo, o próprio Chico conta que quando ele escreveu há 2000 anos, ele ficava como se ele estivesse assistindo uma novela. Ele ia vendo os quadros mentais que Emmanuel ia colocando para ele e ele ia torcendo para alguns personagens. E às vezes acontecia coisas que ele não queria com aquele personagem durante a psicografia. Essa é a psicografia mecânica. O médium ele vai tendo o acompanhamento dessa mensagem, mas de uma outra forma, de uma maneira diferente. No caso lá que a gente falou do Divaldo, pela psicofonia, que não foi, na realidade, não foi nem psicofonia, né? Foi uma psicografia no meio de uma psicografia. Um desdobramento no meio. Um desdobramento, porque ele estava ali, Vitor Hugo psicografando e o Divaldo um pouco mais expandido, vamos colocar assim, para que a psicografia fluísse com mais tranquilidade, a psicografia de Vitor Hugo fluísse com mais tranquilidade, e aí o espírito da mãe se aproxima dele no plano espiritual e conversa e pede para que Divaldo falasse com a filha dela. E o Vitor Hugo ali psicografando. E aí ele pega com a outra mão e anota o número do telefone que a mãe, né, estava passando para ele ali. E enquanto o Vitor Hugo continuava psicografando. Então é um exemplo também de psicografia mecânica. O Chico, por exemplo, recebeu uma mensagem em inglês numa mão, em alemão na outra, e escrevia ao mesmo tempo. E mensagens diferentes. Né? Mensagens diferentes. Era uma mensagem aqui, a outra aqui. Quando não, estava escrevendo uma mensagem aqui, na outra escrevia em inglês ao contrário. E aí você coloca a mensagem no espelho para poder ler. Mas vamos lembrar, gente, isso é Chico Xavier. Né? Isso é Chico Xavier. O médium não precisa sair por aí querendo fazer esse tipo de coisa. Porque a mediunidade não é exposição. Mediunidade com Jesus. Né? Mediunidade com Jesus não é show, não é exposição. É trabalho, é serviço com dignidade. É trabalho no bem com dignidade. Sem ostentar que ele é o detentor dessa ou daquela faculdade mediúnica. Porque o próprio Chico dizia: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um verme que rasteja para frente, rasteja. Né? Então o médium não tem que ter esse tipo de postura, nem esse tipo de comportamento, nem necessidade disso, porque nós sabemos que Chico Xavier tinha uma missão específica, particular, que foi nos brindar com mais de 450 livros psicografados para nos iluminar a nossa consciência, para confortar ainda mais o nosso coração, para complementar o que a gente vê na doutrina espírita. Um médium dedicado à psicografia, que se esforce, que trabalhe com seriedade, com tranquilidade, não queira ter essa questão de aparecer, de se dizer médium, psicógrafo, de querer publicar livro assim, né, imediatamente. Eu comecei a psicografar hoje e já quero publicar um livro porque eu estou trazendo novidades do plano espiritual. Cuidado, né?
Tavinho, eu que sou fã dele, eu que sou fã dele. Fala pra ele que tiririca e puxa-saco tem em todo lugar. Tá, eu que sou fã do Tavinho. Eu estou voltando aí, Tavinho, um abraço. Mas voltando aí, vamos lembrar, por exemplo, de Ivone Pereira. Ivone Pereira psicografou Memórias de um Suicida. O livro ficou guardado numa gaveta mais de 20 anos, mais de 25 anos, se eu não me engano, mais de 25 anos, para que depois fosse, né, revisado por Leon Denis, porque ela fala que o Camilo, né, no livro lá Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, ela fala que o Camilo trouxe a parte da história, mas foi que Leon Denis que deu substância do Espiritismo, da doutrina, do Evangelho ao livro. E ficou 25 anos. Ela nunca teve vontade, nunca teve essa ideia de pegar e falar assim, não, recebi, vou publicar, porque é esse, eu tenho que fazer. Não, gente, não. Calma lá, sem personalismo. Mediunidade com Jesus é se diminuir, lembrando de João Batista. Eu tenho que me diminuir para que ele apareça. Então o médium tem que cada vez ser mais inexpressiva a sua figura, para que apareça, acima de tudo, Jesus. Esse é o papel do médium. De mediunidade com Jesus, é isso. Agora, se a gente quer servir aos homens e quer o aplauso dos homens, utilizando da mediunidade para isso, a recompensa você já vai ter. Gostaria de receber do meu pai que me desse uma luz para compreender o meu passado. Pode isso? Ele conseguiria isso? Olha, o que a doutrina espírita nos ensina? Que quando nós reencarnamos, Deus nos abençoa com o véu do esquecimento. O que ficou no pretérito das nossas existências, no passado das nossas existências, não diz mais respeito a partir de agora. Não faz sentido a gente querer saber do passado, né? Nós temos que viver o hoje. O passado já foi. E o amanhã vai depender daquilo que eu fizer agora, de como eu estou vivendo agora. Então, não tem a questão de ter ciência ou não dessas questões de existências passadas. No Livro dos Espíritos, nós temos que isso não é o espírito mesmo, quando desencarna, passa após aquele período de perturbação normal do desencarne, logo do desencarne, ele, dependendo da necessidade e mais das suas possibilidades evolutivas, ele vai ter consciência disso, daquilo. Então, o nosso familiar não vai nos trazer, falar, olha, você fez isso na outra vida, por isso que você está assim. Se fosse assim, Deus deixava para a gente um histórico já, a gente já reencarnava com um histórico, sabendo, olha, você fez isso, por isso está isso. Não, a gente não tem que se preocupar com o nosso passado, a gente tem que se preocupar com o nosso futuro. É para onde eu estou caminhando, quais os passos que eu estou dando. Jesus disse, aquele que quiser vir depois de mim, pegue sua cruz, renuncie a si mesmo e segue-me para frente, adiante. Não olha para trás, fica esperando, vê o que aconteceu, vê se acha algum erro. Vai adiantar. Nós vamos conseguir retroceder aquela existência e trazer e resolver aquela situação? Não. Como que nós vamos conseguir resolver aquela situação? Hoje. Como? Amando. Amando, trabalhando. É assim que nós vamos conseguir resolver os nossos erros, os nossos débitos, as nossas dificuldades que nós
trazermos. Então, eu não preciso querer saber se o meu companheiro, a minha companheira, o meu filho, a minha filha são desafetos de outra existência. Não tem porquê, porque Deus me concedeu a oportunidade de que hoje eu os tenha junto de mim para exercitar o meu amor, para exercitar amor, paciência, para caminhar com Ele. Não tem o porquê eu querer saber disso, e muito menos que o Espírito traga esse tipo de informação. Nós não acreditamos que esse é o caminho que se deve buscar, e nem esperar que venha ocorrer numa psicografia. Gu, nós estamos encerrando. Já? Eu vou fazer. Nossa, o pessoal aqui está falando, quero mais pergunta. Por mim, a gente pode ir mais um pouquinho. A Mireia está falando que a gente pode ir, ó. Pode ir longe, Mireia? Até 11h30, né, Mireia? Então pode ir. Eu vou fazer essa daqui e depois eu queria deixar um espaço. Primeiro para você falar um pouquinho do trabalho lá da Casa de Fraternidade, não só do trabalho mediúnico, sim, mas principalmente do trabalho todo da casa, que a gente, sempre que é possível, a gente divulga, a gente acompanha de perto e a gente sabe da seriedade do trabalho, então a gente sempre tenta, na medida do possível, estar divulgando e aproveitar, né? Hoje tem muita gente, para a gente aproveitar para estar falando um pouquinho. Então essa última pergunta aqui, ó, ver se eu consegui entender o que a Ana passou. É possível o médium saber se um ente querido que já se foi, retornou, já reencarnou? Ir tentar receber uma carta e o médium dizer que o espírito já reencarnou? Você chegava para receber a carta e falou, não, ele já voltou. Acho que é essa a pergunta. São casos muito, muito particulares em que o médium tem esse conhecimento. Eu, particularmente, só conheço 2 casos, de 2 médiuns, Chico Xavier e Divaldo Franco. Do Chico, em uma questão, a gente sabe, né, que ele havia dito para a pessoa, mas num caso muito particular, foi um caso muito particular. E do Divaldo também, num caso muito particular, quando o espírito avisa ele que reencarnaria e que a filha que era de toda uma situação, de um contexto que ele conta naquela história, ia ficar grávida e que ele reencarnaria ali. Então, e o Divaldo nunca falou, pelo menos ele conta ali, depois acho que a pessoa ficou sabendo, né, que ele contou, mas na oportunidade ele nunca contou para os familiares de que tratava-se da encarnação de fulano ou de ciclano. Tanto que ele fala que ele conta que o netinho, o avô chegava e falava assim, Divaldo, você vê que coisa, eu acho que esse espírito é um missionário, mas eu não sei o que acontece. Às vezes ele olha para mim e sorri e me abraça, mas ao mesmo tempo ele me dá um tapa, parece que ele está bravo comigo e tudo. O Divaldo falou, ele deve ser um espírito missionário mesmo, né, e tudo, mas era um espírito que estava ali, naquele contexto. Com exceção desses 2 casos, não conheço nenhum. O médium não tem acesso a essa informação, não diz respeito ao médium, a não ser um caso de extrema necessidade, em que ele receba a orientação de um familiar para que fale para a pessoa, olha, alguma coisa desse tipo, mas não conheço e não tem, o médium não teria essa possibilidade de virar um médium por si, dizer, olha, não, o espírito já reencarnou. Quem conhece os planos reencarnatórios? Quem que define os planos reencarnatórios? Isso está na esfera, é de alçada do médium? É de alçada de mentor do médium? Diz respeito a isso? Não, diz respeito ao próprio espírito reencarnante, aquele que vai lhe auxiliar durante essa reencarnação, como nos ensina André Luiz, e como é feito o trabalho, todo o trabalho de planejamento dessa encarnação. Não faz sentido nós queremos ter o médium, querer ter
né, seguir esse tipo de informação, obter esse tipo de informação, que isso não corresponde aí ao que é necessário. Tem mais alguma pergunta aí? Mais alguma coisa aí? Não? Tranquilo? Emenda até amanhã, né? Então, tá, mas aí já fica combinado, ó, pronto, a próxima, nós já temos agendado para o ano que vem, nós podemos fazer o mesmo formato. Podemos fazer. Aí a gente faz na mesa, coloca todo mundo aqui, sentado em volta, porque assim todo mundo vai perguntando. Nós podemos até tentar fazer as mesas levantar, girar, né? É, né? Olha, se você fizer isso, tem gente que sai correndo, né? Ana Lúcia é a primeira. Eu falo que tem um monte de espírita com medo de espírito. Desencarnado ainda, né? É complicado, né? É complicado. Mas, enfim. Bom, a gente agradece pela oportunidade. Esperamos ter respondido todas as perguntas, ou quase todas. Pelo menos aqui o Alexandre fez. Depois, como o Alexandre já falou, a gente tem um próximo, tem já data agendada, a gente faz, pode retomar esse bate-papo. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos lembrar, principalmente no que diz respeito à fé, é o que Emmanuel nos traz lá no livro Consolador. Ele diz que a nossa fé tem que ser iluminada pela razão e pelo sentimento. E a nossa razão tem que ser iluminada pelo nosso sentimento. A nossa fé é iluminada pela razão e a nossa razão é iluminada pelo sentimento. Então, nós não podemos acreditar porque acreditamos, porque isso seria fé cega, e aí nos prenderíamos, como o próprio Emmanuel diz, aos fantasmas dos dogmas. E se também a nossa razão estiver desprovida da iluminação do sentimento, nós estaríamos presos aos fantasmas de um raciocínio. Então, a nossa fé, ela tem que ser iluminada pela razão, mas também pelo coração. O Dr. Bezerra vai nos dizer de que nada adianta numa mensagem que nós recebemos numa lembrança comemorativa de uma palestra que nós fomos fazer, e tinha uma mensagem do Dr. Bezerra. Ele falava assim, de que nada adianta um cérebro, a inteligência brilhar se o coração está escurecido. Então, acima de tudo, o nosso sentimento deve conectar esse nosso sentimento de trabalho, de fé, de amor, com a razão, com o raciocínio que a doutrina espírita nos convida a ter sobre as questões da vida em todos os planos, em todas as esferas. É esse o convite da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E lembrar que mediunidade deve ser sempre mediunidade com Jesus. Mediunidade sem Jesus é o que nós vemos frequentemente. É exposição, é chamar a atenção, enfim. É tudo menos o trabalho com Jesus. E mediunidade com Jesus não requer da gente que eu psicografe mensagens grandiosas ou que traga tratados do plano espiritual. Não. Mediunidade com Jesus é que no meu exercício, num atendimento fraterno, quando uma pessoa nos socorre, que eu escreva do meu coração uma mensagem que entregue o conforto para aquele que está precisando. Mediunidade com Jesus não é eu ver espíritos e estabelecer o contato com o plano espiritual, com a vida do além-túmulo. Mas mediunidade com Jesus é eu ver no meu próximo aquele que está ali necessitando do meu olhar de carinho, de atenção, de generosidade. Isso é mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus não é falar, trazer as mensagens faladas, psicofônicas, pelos espíritos e querer emocionar os corações dos outros. Não. Mediunidade com Jesus
é sim utilizar do verbo, mas para levantar aqueles que estão caídos, para dar esperança, para confortar o coração. Em todos os aspectos que a gente pode destacar da mediunidade, a visão, a audição, mediunidade auditiva, a psicografia, a psicofonia, os passes, a sustentação, a música, a pictografia, né, as pinturas mediúnicas, enfim, todas elas, se antes não forem a serviço de Jesus, se não forem mediunidade com Jesus, nada mais são do que fenômenos naturais. Porque Kardec mesmo nos diz lá no livro do médium, do maravilhoso e do sobrenatural. E ele diz que isso não existe. Não existe o maravilhoso, não existe o sobrenatural, porque isso tudo faz parte das leis da natureza. A pré-existência da alma, a pluralidade dos mundos, a possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, isso sempre fez parte da humanidade em todas as suas fases. Isso é da lei natural. Então isso não é maravilhoso, isso não é sobrenatural. Mediunidade não há nada de maravilhoso nem de sobrenatural. Mediunidade é misericórdia de Deus, mas mediunidade com Jesus, em todos os seus recursos, é eu usar todas as ferramentas, todas as faculdades que o Pai nos presenteou para o serviço do próximo. Nos presenteou como? A gente pode relembrar lá do Boa Nova de Jesus falando, se eu não me engano, é a Tadeu ou André, acho que é André, né? Que ele diz, mas eu pensava que eu servia, como é que eu posso servir o meu próximo, né? Ele fala assim, olha, você pode servir o seu próximo com as suas mãos, mas se você, com o seu olho, com a sua boca, mas se você ficar cego ou ficar mudo, usa das suas mãos e das suas pernas, e ainda que você fique sem os movimentos, use da paciência dos seus ouvidos. Você sempre pode trabalhar em favor do próximo. E isso é mediunidade com Jesus. É sem interesse, é sem esperar reconhecimento, é sem esperar moeda de troca, é sem esperar aplauso. É simplesmente saber que você, como todos os outros, são filhos de Deus e estão ali exercendo um trabalho em nome de Jesus, para Deus. Por isso que Jesus nos diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as tuas obras, glorifiquem o Pai que estás nos céus. As nossas obras servem exclusivamente para glorificar e para relevar a obra divina. Então, penso que é isso. Obrigado de novo pela oportunidade, pelo carinho, pela presença dos amigos. Pena que o nosso tempo é escasso, mas a gente, qualquer coisa, programa uma tarde, enfim, uma coisa assim mais extensa. Fim de semana. E aí a gente consegue fazer. E agradeço a paciência e o carinho daqueles que enviaram perguntas. E o último recado, leiam o livro dos Espíritos, leiam o livro dos Médiuns, leiam as obras da codificação e as obras de Chico Xavier. Gente, tá tudo ali, não tem segredo, não tem mais nada, tá tudo ali. É só ler que vocês vão ver que tá lá. E sobre a Casa de Fraternidade, assim como o Amigos do Bem, assim como todas as casas espíritas, a Casa de Fraternidade é mais uma casa que procura exercer o seu trabalho junto à comunidade. Quem quiser conhecer, acesse o Facebook Casa de Fraternidade Chico Xavier. Vão ver lá, é um logo que parece duas mãozinhas ou uma caneta, que foi elaborado pelo Manu, né? E tem lá a divulgação do trabalho. Nós realizamos, além dos trabalhos doutrinários, também realizamos os trabalhos para a comunidade, os trabalhos dos projetos. Estamos aí construindo
a nossa sede, que nós contamos com muita ajuda aqui dos nossos amigos, Alexandre e da Ana, que tem nos ajudado muito nessa campanha. Terminamos a fundação, estamos erguendo parede. Hoje a gente comprou os ferros para fazer os pilares das paredes, aí erguer as paredes, e outros projetos maiores poderão ser implantados, porque hoje a gente trabalha num espaço um pouco reduzido, mas que nos atende e que serve de trabalho para nós. Mas vão até Araraquara, a casa de fraternidade de todos nós, e nós esperamos aí a presença de todos aqueles que puderem, é claro, e quem não puder depois acessa lá o Facebook, tem as informações. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço de todos que pediram. Um abraço dado. Todo mundo que pediu. Não tem o que falar. Acho que o Gustavo foi muito claro, objetivo, falando principalmente do trabalho com Jesus, né? Desmistificando muita coisa. E eu deixo a página do Amigos do Bem, o WhatsApp, né, do nosso. Quem quiser fazer alguma pergunta que não foi respondida, pode fazer. A gente passa para o Gustavo, a gente responde. Então, se quiserem fazer as perguntas, eu acredito que ele respondeu todas muito bem esclarecidas, mas nós estamos à disposição. Gratidão, Gustavo, imensa, todo mundo do Face agradecendo o carinho, porque é um assunto que dói, a perda dói, né? Muito. Então tem muita gente carente, muita gente querendo informações. Eu acho que o Gustavo foi bem claro. E procure o consolo, como ele disse, não só. Vou dar uma dica que a Célia Diniz disse para nós, para eu e o Alexandre no carro, que o que a salvou, o que ajudou ela a superar a perda, né, a entender, foi ela ter conhecido o Evangelho do Cristo antes. Que é tão difícil você perder e só depois conhecer o Evangelho. Então, que o caminho é o Evangelho do Cristo, é Jesus, sempre. Então, nesse clima de amor, vamos agradecer a oportunidade a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, por essa noite de tantos esclarecimentos, de tanta luz que aqui se fez presente, aos nossos amigos espirituais que aqui estiveram, que estão conosco, que se posicionem, que estejam com os nossos amigos aqui presentes, nossos amigos na internet, enviando sua luz, dando um passe, acalmando os seus pensamentos, suas dores, colocando na água que vamos beber, tanto aqui quanto em casa, o remédio necessário para a dor física, para a dor espiritual, lembrando sempre que Jesus disse que nunca nos abandonaria, então não estamos sós. Que essa vibração de amor se estenda a todos nós que estamos aqui presentes, que daqui se estenda aos nossos lares, aos nossos familiares, que o nosso pensamento esteja agora nas pessoas que necessitam dessa energia salutar, e que essa energia se estenda pela minha rua, se estenda pelo meu bairro, se estenda pela minha cidade, se estenda pela minha cidade, pelo meu país, pelo planeta. Que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos a oportunidade de mais uma noite. Que os mentores, os amigos espirituais que aqui estiveram, nossa gratidão por mais essa noite maravilhosa de trabalho. Vamos em paz. E que assim seja.